Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Global, muito obrigado pela companhia. Nós estamos começando mais um episódio do Casos e Cases, o nosso podcast que leva até você informações relevantes sobre assuntos ESG, ambiental, social e governança, sempre trazendo porta-voz de empresas que fazem a diferença no mercado nacional e internacional também. E hoje, mais uma vez, eu tenho a honrosa companhia de Pablo Feitosa, presidente do Instituto Global. Pablo, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Casos e Cases. William, como sempre, é um prazer imenso estar aqui participando com você. E hoje, fiquem até o final, porque a nossa convidada tem muita história, trabalha numa empresa de mais de 160 anos, com 220 mil colaboradores no mundo, e ela, que é colombiana, estamos torcendo inclusive para a Colômbia, que está no final agora, né, junto com a Argentina, camisa amarela, né? Exatamente. De quem nós estamos falando, Nós William? estamos falando de Lina Del Castillo, ou Del Castilho, não sei se eu acertei a pronúncia. Ela é diretora de sustentabilidade da Veolia. Lina, seja muito bem-vinda ao Casos e Cases. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui conversando, de bater um papo sobre esse tema no que todos nós somos apaixonados, né? Tema ESG, sustentabilidade, como fazer isso realidade desde as diferentes frentes, sociedade, indústrias, enfim. Então, eu estou feliz. Muito bom. E não é só sustentabilidade, não. Ela também é diretora de comunicação e marketing, jornalista, entende tudo da comunicação, porque a comunicação ESG também é super importante para as empresas, né? Não além de fazer, é importante comunicar, externar. A gente vai tratar de um pouquinho de tudo relacionado a isso e, principalmente, claro, trazer os casos e cases de sucesso da Veolia, que, como o Pablo disse, tem aí quase 170 anos, né? De 170 anos mercado. agora em dezembro. Meu Deus, Olha, 170 anos de mercado. Aqui no Brasil tem um pouquinho menos, 2 décadas, né? É. Mas é uma empresa que tem a sustentabilidade no seu DNA. Você tinha falado para a gente nos bastidores, né? Qual é o posicionamento da empresa em relação a isso, né? Que era transformação ecológica, é isso, né? Isso, a gente fala que o nosso propósito é a transformação ecológica. A Veolia nasceu 170 anos atrás como uma empresa de tratamento de água. Imagina, 170 anos atrás, na França, uma empresa, a gente sempre fala que esses eram pioneiros, porque não tem Sim, outra coisa, né? De verdade. pensar, a gente precisa fazer uma coisa com o problema de água, porque tinha um impacto muito grande nas pessoas e, claro, no momento também no meio ambiente, mas o principal era a saúde, né? Muitas doenças, enfim. Então, 170 anos atrás, a empresa começou como uma empresa de água, e hoje, já um pouco com a evolução natural da empresa e tudo, a gente fala de um grande propósito que é a transformação ecológica, fazer isso acontecer no mundo. E, claro, isso a gente não faz sozinho, né? Então, a gente faz isso com os nossos principais clientes, que são empresas, indústrias e municípios, cidades, são os dois principais cenários onde a gente movimenta essa transformação. fala para a gente os campos de atuação da Veolia, né? São vários braços, mas pontue para a gente para que a gente entenda o business da empresa. Perfeito. Olha, a gente tem 3 atividades principais. A gente fala que a gente é, claro, um operador e um desenvolvedor de soluções ambientais integradas, isso quer dizer de ponta a ponta e em diferentes frentes. Uhum. E, para falar de atividades que sejam um pouquinho mais fáceis de entender para todo mundo, a gente fala de tudo que tem a ver com gestão de água, resíduos e energia, que são processos que eles estão na nossa vida diária, estão na vida diária e todos os processos produtivos, eles estão. Então, a gente fala dessas 3 atividades e hoje, a gente tem determinado 3 focos de atuação, onde a gente mistura as soluções nessas 3 atividades. A gente fala de 3 frentes, que é onde estão os desafios da humanidade, basicamente, hoje. E a gente está falando ali, da descarbonização, da despoluição e da regeneração de recursos, que não é nada mais do que a economia circular. E por isso que a gente fala de transformação ecológica, né? Porque é como a gente muda as nossas formas de consumo, as nossas formas de produção, a forma na que nós vivemos. Então, esses são os desafios para que a gente consiga acompanhar e levar a transformação ecológica. Aí que está o nosso business. Olina, eu fico imaginando o desafio que é para um grupo do tamanho de vocês, que tem mais de 220 mil colaboradores, e aqui no Brasil tem pouco mais de 3 mil, né? Que são muitas pessoas de diferentes nacionalidades, conforme você até havia falado nos bastidores. Como é que é disseminar a cultura da sustentabilidade ESG no dia a dia dentro do grupo de vocês?
Olha, eu acho que o principal é isso que a gente falou, ter um propósito. Quando a gente fala de eu tenho um propósito e todo mundo consegue entender qual que é esse propósito, essa é a primeira e a base para todo mundo saber para onde que estamos indo, né? E aí, nesse mesmo sentido, entender como cada um de nós, desde as diferentes frentes, faz parte disso. Obviamente, isso passa por desenvolver, uma estrutura corporativa, que consiga acompanhar tudo que é o ESG, né. Aí é onde a gente fala de governança de forma muito forte, né, tipo, não adianta ter um slogan, um lema aí, uma frase bonita, mas isso tem que vir com ferramentas, processos, um grupo de valores que acompanhem isso. E no nosso caso particular, o nosso business está muito atrelado a E, né, a parte do meio ambiente. Então também para nós, vamos dizer que isso fica um pouquinho mais fácil, porque é mais natural, está dentro do nosso core business. Mas também a gente tem uma série de ferramentas para ajudar. A gente fala de um ponto que é muito importante, que é o que a gente chama de desempenho multifacetado. E o que que é isso, que parece um nome um pouco complexo? O desempenho multifacetado é a forma na que nós medimos o nosso sucesso. Então, eu sou bem-sucedido quando gero lucro para a empresa? Sim, mas se é a única coisa que eu preciso fazer? Não. E aí é onde a gente traz todo o tema de objetivos de desenvolvimento sustentável, escolhe quais que são os que nós vamos fazer a nossa contribuição e, conseguimos desenvolver uma série de KPIs específicos que cobrem todo o tema aí desse tripé de economia, social e meio ambiente, onde eu consigo fazer o acompanhamento do que eu vou fazer e como que eu vou conseguir as minhas metas, né. Então, não é só ter soluções efetivas, mas ser também ter uma série de ferramentas e de objetivos para medir e que eu consiga ser bem-sucedido, né. Aí é que vem esse desempenho multifacetado, eu preciso ter um bom desempenho em diferentes frentes para eu realmente conseguir dizer que eu sou ESG, que eu estou acompanhando, que está no core do meu negócio. Você tem alguma ferramenta de gestão para poder fazer esse acompanhamento desses KPIs junto dos colaboradores? A gente tem o que a gente chama de Global Report, e isso é aí geralmente desde a nossa matriz na França, e Hum. é um sistema no que todos os países conseguimos fazer. A gente tem uns KPIs globais e depois a gente faz uma adaptação localmente por cada país, né. Então cada país diz: "Olha, segundo a minha realidade, o meu negócio, o meu contexto, as minhas prioridades estratégicas", que no final, se um negócio quer ser sustentável, você tem que garantir que ele consiga existir, né, no tempo, então que também seja bem-sucedido em termos de negócio. Então ali cada um dos países faz seus KPIs e diz, tipo: "A minha meta pontual no Brasil é X", e nós vamos preenchendo essas informações o tempo inteiro no que a gente chama de Global Report ali, mês por mês, e a gente vai fechando ano por ano. Agora, a empresa que está em 5 continentes, ela vivencia, né, espectros também muito, diferentes culturalmente relacionados à sustentabilidade, né. Sim. E você mesmo que é colombiana, a gente estava falando aqui do quanto a Europa já pensa um pouco mais à frente, o ESG já entende, compreende, já está na rotina das pessoas e das corporações, e aqui no Brasil a gente está num processo um pouco diferente. Essa Vocês têm essa preocupação de entender a realidade, se adaptar a ela, mas também trazer valores de outros que estão, outros países onde vocês atuam, que estão mais avançados? Como é que é esse intercâmbio cultural dentro da governança? Isso é bem interessante, porque a gente acredita que ser uma empresa global é uma força para a gente, mas também é um grande desafio, até como Uhum. vocês falam, tipo, como que a gente faz para chegar e fazer que todo mundo esteja indo na mesma linha, que todo mundo esteja andando de forma similar. A gente entende que a gente fala muito do glocal, que é tipo global mais local. A gente Uhum. tem que ter o correto, balanço entre as 2 coisas, porque senão a gente não pode tentar só trazer soluções que funcionam num outro lugar, porque provavelmente aqui não vão dar certo. Mas a gente tenta sim trazer boas práticas, então a gente tenta ter bastantes canais muito abertos de colaboração entre os diferentes países, e acontece muito que uma pessoa lança uma pergunta: "Olha, eu tenho X problema em X país com X indústria. Alguém no mundo sabe o que fazer?" E geralmente sempre você vai ter alguém que vai levantar mais, "Ah, aqui nós fizemos". E então a gente vai trocar um pouquinho experiências para ver o que que funciona melhor.
Mas eu acredito que pontos de sucesso esse, ter uma rede de colaboração, onde realmente a gente consiga fazer essa troca de conhecimento, porque senão nem os anos de experiência, nem nada vai ser muito útil, né? A gente precisa essa colaboração. E outro é um pouco a estrutura da empresa que é descentralizada, né? Uma empresa que nossa matriz está em Paris, na França, mas que a gente tem regiões específicas e, como eu falei, os objetivos e a estratégia ela é construída de abaixo para cima, porque sim, a gente tem umas diretrizes globais, mas nós aqui no Brasil temos autonomia para dizer, olha, o que precisa ser feito aqui é isso, ou nossa estratégia vai estar nisso, nossos negócios vão estar focados nisso. Vou dar um exemplo muito pontual. Na França e na Europa, o tema de aterro sanitário é uma coisa que não é tão comum já, né? Tipo, por quê? Porque eles já passaram um caminho muito mais, assim, de muitos mais anos, onde hoje aterro sanitário ele não é tão competitivo, porque ele é muito caro, não tem muito espaço na Europa, enfim, tem uma série de coisas. Hoje no Brasil, a gente tem um desafio que está numa outra linha, porque no Brasil hoje temos quase metade dos municípios hoje que não tem nem aterro sanitário, eles têm lixão. Quer dizer que os resíduos estão indo basicamente para um buraco, e eles estão gerando poluição do solo e das fontes hídricas. Então, tentar dizer que a solução que funciona hoje na França para os resíduos municipais é a mesma que funciona para o Brasil, não é verdade, e não pode ser. E a gente tem que conseguir trazer o conhecimento, mas fazendo uma avaliação do contexto e do cenário para ver o que é o melhor. Então, o Brasil hoje precisa avançar em termos de ter espaços como aterros sanitários, que tem toda a tecnologia, todo o monitoramento para conseguir fazer uma correta gestão, e tem, inclusive, porque o Brasil é um continente, né? Sim, Então, verdade. então ali também tem uma adaptação, e muitas empresas brasileiras com as que vocês falam aqui, ou empresas que atuam no Brasil, provavelmente já trouxeram isso aqui, que é o desafio de se adaptar entre uma região e outra dentro do Sim. Brasil. E ali é a mesma coisa. Então, temos regiões como a região sul, sudeste, que está muito mais avançada em termos de gestão de resíduos, que estão muito mais preparadas para outras tecnologias, para trazer e pensar muito mais em economia circular, para ver como que eu consigo valorizar os resíduos. Já na preocupação em outros lugares é, eu vou pelo menos fazer a coisa para não gerar um dano no meio ambiente. Então, a gente tem que entender todas essas coisas para trazer os projetos que sejam mais oportunos em cada local, e aí a gente fala do municipal, mas na indústria é a mesma coisa. Depende da legislação, depende das necessidades, do entendimento dos temas ESG, justamente, como acompanhamos as diferentes indústrias. Então, passa bastante por isso, por, como eu falei, colaboração, adaptação e flexibilidade para ser globais e locais ao mesmo tempo. Uhum. Desde 2002, a Veolia lança o Barômetro da Transformação Ecológica, que é um estudo muito legal, que foi um dos motivos que nós trouxemos vocês até aqui, porque coleta, né, dentro dessa capilaridade de atuação de vocês nos 5 continentes, em dezenas de países, impressões que traduzem no resultado dessa pesquisa números que muitas vezes nos assustam pelo impacto que nos causam, Sim. mas que também nos dão caminhos, né? Acho que o grande motivo de tudo isso é a gente entender onde estamos e para onde podemos ir e onde devemos focar nas nossas ações, né? Fala um pouquinho da iniciativa, né? E desse último resultado, o que mais se destaca nesse estudo. Sim, e é bem interessante o caso do barômetro, a gente está na segunda edição. O que é o barômetro? O barômetro é uma pesquisa que a Veolia fez em parceria com a Elab, que é uma empresa francesa Uhum. especializada em pesquisas, porque, claro, nós não somos especialistas em pesquisas, mas a gente fez essa parceria, e a gente faz essa pesquisa em 29 países no mundo, com cidadãos, com pessoas de todas as idades, mulheres, homens, enfim, para entender quanto estamos preparados para a transformação ecológica, porque a gente entende que a gente precisa saber como que está o mundo e como que está evoluindo a percepção das pessoas em relação a isso, né? Porque quando a gente fala de pessoas, comentávamos, a gente fala de cidadãos que vão escolher, que vão fazer pressões por legislações, políticas, enfim. A gente está falando de consumidores, que são os que vão tomar a decisão sobre qual produto, qual serviço escolher, enfim, a gente está falando do protagonista
vista do progresso humano, né? Que no final o que a gente quer. Então, a gente sai para perguntar nos diferentes países como que estamos ali nessa relação. Primeira pesquisa foi feita há 18 meses atrás, e essa é a segunda edição, para a gente ir acompanhando como que está sendo essa grande evolução aí nos temas de transformação ecológica. E a gente tem perguntas bem gerais, e a gente tem outras perguntas um pouco mais específicas que tentam dar uma ideia de quais que são as atitudes ou as decisões que eu, como pessoa, ou que cada uma das pessoas está dispostas a fazer para caminhar para a transformação ecológica. A gente viu lá que 2/3 da população se sentem expostas, né, a riscos climáticos, né, a riscos causados aí pela transformação climática. É uma percepção considerável, né? É bem Bem considerável. considerável, né? Eu acho que assim, para mim, o principal, tem 2 pontos que são bem importantes. O primeiro é a gente vê, e até dentro dessa evolução, a gente vê, o primeiro tem 9 de cada 10 brasileiros, e essa é, na verdade, a tendência no mundo todo, Uhum. que falam que as mudanças climáticas estão ocorrendo. Tipo, quer dizer, a gente subiu até um ponto percentual, do 96 passou para 97 por cento das pessoas. Que dizem mudança climática é real e está acontecendo. E outro número que está aumentando bastante é a percepção de que essas mudanças climáticas elas vêm por causa da atividade humana. Então, que a atividade humana é a que gera todas essas mudanças climáticas. E claro, isso traz um pouco de preocupação, a gente fala, mas também traz uma luz, né? Porque se a atividade humana causa mudança climática, quer dizer que também se a gente consegue fazer as transformações corretas nessa atividade humana, a gente pode também parar um pouco tudo que tem a ver com mudanças climáticas. Essa correlação entre a transformação e a nossa responsabilidade, ela tem crescido, né? Sim, com certeza, ela tem crescido. eh, e então é ali onde as pessoas começam a se perguntar o que eu posso fazer e o que eu posso exigir. E nesse ponto que você falava de a gente, dentro da pesquisa, vem um novo conceito que é o fatalismo climático. E o fatalismo climático é basicamente tipo como as pessoas às vezes sentem que não é suficiente o que está sendo feito, que hoje as soluções são menores do que o problema. Tipo, a Uhum. gente vê muita coisa acontecendo, o mundo mudando, enfim, e parece que as soluções não fossem suficientes. Tanto desde o ponto de vista de os governos não estão fazendo o suficiente, quanto as empresas não estão fazendo o suficiente. Isso é um tema de percepção também. De fato, a gente vê que é uma evolução de um ponto que a gente viu na anterior pesquisa, que era que as pessoas falavam: eu não conheço as soluções o suficiente. Eu não conheço o que está sendo feito. E aí, até eu acho que é uma reflexão muito interessante para esse espaço, porque ter espaços como esse, ter institutos que estão fazendo o que vocês fazem aqui é muito importante. Porque esse fatalismo climático, ele vem muitas vezes de um desconhecimento do que pode ser feito e do que é feito. É importante essa disseminação. Inclusive, William, essa percepção, por exemplo, na América Latina é maior, 79%. No Brasil é 83%. As pessoas têm uma percepção ainda maior, fica mais latente que a ação climática envolvendo digamos assim, na linguagem bem coloquial, a atitude humana, depende realmente de nós, né? Essa insegurança de tudo que está acontecendo, enfim. O que eu percebo é que essa consciência, depois da pandemia, ela vem aumentando muito, né? Obviamente, a gente sabe que é efeito cascata, né? O governo agora lançou o selo verde, as empresas, companhias multinacionais estão trazendo isso daí de uma maneira mais latente, e agora a gente começa a perceber que grandes e médias empresas estão entrando também nesse desafio. E aí eu te pergunto, qual é a sua percepção quando você chegou aqui no Brasil, 4 anos atrás? Você também tinha essa percepção? Quase não se falava e hoje está se falando. É uma percepção que a gente está tendo que o tema está crescendo a nível de importância, ou é uma percepção só nossa, né? Porque às vezes a gente está dentro de uma bolha Isso. e acha que está todo mundo, né, Falando disso. falando disso, né? Então,
A minha percepção pessoal é que, com certeza, no Brasil o tema está avançando muito e está avançando bem rápido. Às vezes, até é difícil acompanhar todas as coisas que estão acontecendo, porque a gente vê muita iniciativa, a gente vê cada vez mais pessoas falando sobre. Há 4 anos atrás eu sentia que estava um pouco mais, que assim, as pessoas tinham um pouquinho mais de receio, que as pessoas estavam vendo, tipo, esse é um tema que vai vir um pouco, provavelmente um pouco mais de desconhecimento, Uhum. então ainda sem entender muito. Será que eu vou precisar mesmo entrar nessa onda? Sabe? Hoje eu acho que É mais um ISO 9000, né? aham. O que que eu vou fazer? E eu acho que também uma falta de entendimento do que tudo isso significa, porque quando a gente fala de ESG, sustentabilidade, é uma coisa e isso é muito importante, que nenhuma empresa pode fazer por você externa. Por exemplo, a gente fala, nós apoiamos na transformação ecológica de todos os nossos clientes, Sim. mas eu não faço que a empresa seja ESG ou que a empresa seja sustentável, porque isso é uma decisão interna da empresa, que envolve estratégia inteira e que envolve, assim, propósito e total dedicação a pensar seu business totalmente, né? Eu estava vendo recentemente, também tem uma pesquisa da Morgan Stanley que fala que, assim, que a maioria das empresas, tipo, quase 70% das empresas veem que daqui até 2050 eles vão ter que mudar completamente seu modelo de negócio por temas de mudanças climáticas. Porque não vão conseguir fazer da mesma forma. Sim. Então, se a gente não faz isso, uma coisa muito interior, e eu acho que a gente está nesse caminho aqui no Brasil. Eu acho que as empresas estão cada vez entendendo como e até onde precisa ser essa mudança e estão se interessando mais no tema. Nós estamos muito aqui e a gente tenta colocar muito esse papel de a gente apoiar em coisas concretas. Porque no final a gente começa e vocês sabem muito bem disso, a gente começa muito por entender onde estamos, o que que fazemos, o gap que temos, e muitas vezes a gente vê que grandes barreiras estão nas soluções ou nas ações concretas para eu chegar nas metas que vêm. Tem multinacionais, né, que elas recebem, tipo, agora a sua meta é net zero até 2050. Agora vocês têm que reduzir emissões de tal forma. E vem uma diretriz muito top-down, e aí depois, então, a empresa aqui pensa, como que eu vou conseguir isso? E como que eu vou conseguir isso sendo ainda competitivo? A gente falou bastante disso, né, há Verdade. pouco. E só pegando o gancho, né? Na prática, como é que uma empresa, uma indústria, querendo fazer essa transformação, pode iniciar uma conversa com vocês? Como é que parte isso daí? Vocês fazem uma análise de diagnóstico na empresa, propõem soluções, vocês implementam, operam? Como é que vocês trabalham nesse sentido? Bom, nós temos um portafólio bem amplo de soluções, às vezes a gente até fala isso, parece muito complexo, Uhum. porque a gente tem essas 3 linhas, né, essas 3 atividades que eu falei, que são água, resíduos e energia, mas que elas têm muitas soluções, dentro de cada uma delas tem várias soluções, tem soluções que faz a ponte entre resíduos e energia, como dos resíduos eu posso gerar energia, que tem pontes entre gestão de água, todos os resíduos do Uhum. tratamento de água, como que eu consigo também tratar. Então, a gente tem um portfólio bem amplo, mas muito flexível, porque a gente tem que conseguir acompanhar e desenvolver soluções, muitas vezes, que sejam muito particulares. Quando é para uma cidade, o que a gente falou, entendendo o contexto, entendendo as necessidades, as dores, e mesma coisa com as indústrias. Então, assim, uma indústria pode chegar a gente, às vezes, com uma problemática muito específica para dizer: olha, eu preciso que você me ajude na troca de minha matriz energética, eu preciso trazer uma fonte nova de X tipo. Ou a empresa pode vir para falar para a gente: olha, eu preciso transformar meu processo produtivo para melhorar a minha pegada ambiental, o que que eu preciso fazer? E a gente vai ajudar a entender qual que é o caminho e entender qual que das nossas soluções podem atender melhor os resultados que essa empresa ou que essa indústria precisa. A gente tenta fazer bastante isso, porque de um setor para outro muda muito, Uhum. o que a gente falou, de um local específico para outro muda muito, e a gente tenta aproveitar, entender não só os desafios, mas também aproveitar as oportunidades, né? Então, ter um olhar maior ali no que essa empresa precisa para a gente conseguir trazer uma solução. E, claro, nossa expertise está
nesse conhecimento técnico. A gente falou nesse conhecimento técnico que não é só do time daqui do Brasil, que é um time ótimo e muito bem preparado, mas que às vezes se surge alguma coisa que a gente não sabe aqui, a gente tem alguma pessoa no mundo que sabe, que consegue Deve ser acompanhar bom, e né? orientar. Gritar e já ter Aí gente já pra tem. todo lugar pra levantar a mão e falar, eu ajudo, né? Verdade. É verdade, e é assim mesmo, a gente recebe às vezes no e-mail uma pessoa lá da Austrália, olha, eu estou com esse tema, com tal coisa, que ele mandou para várias pessoas, É. redes, a gente tem redes internas por temas, e as pessoas perguntam, e aí vai sendo uma colaboração. Que maravilha. Me dê um exemplo prático, a gente conversava nos bastidores a respeito da Camil, um projeto que vocês implantaram lá. Conta pra gente um pouquinho desse case para a gente entender mais o trabalho de vocês. Claro, esse é um case bem interessante. A Camil, no caso da sua linha aí com o arroz, eles estão bastante avançados no tema também de gestão energética e tudo mais. Ali a gente desenvolveu com eles, estamos no processo de implantação disso, um projeto com valorização energética de casca de arroz. E o que que é isso? A casca do arroz do processo da Camil era um resíduo Uhum. que ia diretamente para um aterro sanitário. Ali, o que a gente fez foi desenvolver um processo para aproveitar essa casca de arroz com o poder energético que ela tem, para trazer o que a gente chama de uma cogeração, que é, assim, me perdoem os engenheiros da Veolia, eu vou explicar da forma mais simples possível. O público Eles, entender também, né? eles que lutem com a aflição. Exatamente. Então, basicamente, desse combustível, que é a casca do arroz, a gente gera dois tipos de energia: energia térmica e energia elétrica. Porque para o processo produtivo da Camil, a Camil precisa de vapor. Então, Uhum. a gente vai gerar o vapor que ele mesmo vai consumir no seu processo, e a gente vai gerar também energia elétrica. E ali eles vão consumir e eles vão ter, inclusive, o potencial não só de ser autossuficientes com a parte de energia, mas que eles vão conseguir também ter oportunidades de venda do restante da energia que eles não consumam, da energia elétrica, né, para Ex- colocar na rede. Era um resíduo, um lixo, que agora gera eficiência para a própria indústria e recurso no final, porque se sobra energia para vender, é efeito positivo no caixa, né? Inclusive, você diminui o que você ia pagar para levar esse resíduo para um aterro sanitário, Uhum. transporte e destinação. Isso ali é uma eficiência também para a empresa, e no final, no seu inventário de carbono, você também vai diminuir ali, mudando as energias, a fonte energética para uma fonte circular e renovável. Eu gosto desse exemplo prático, porque muitas vezes tem alguns dogmas que a gente precisa quebrar e a gente traz essas empresas justamente para isso, né? Quando você investe, o retorno vem também, né? Você deu um exemplo muito claro disso. E porque ainda tem alguns dogmas de que o ESG, ou as práticas sustentáveis, são só para as grandes corporações, as pequenas não podem aplicar, não tem recurso, o produto ia encarecer, e algumas que fazem, não, eu vou fazer só um produto ali sustentável, colocar na minha prateleira e tenho ali a oferta e acha que é isso. Não, você pode transformar todo o processo produtivo e fazer com que você entregue o mesmo produto, mas com uma pegada diferente, né? Acho que talvez esse é o melhor dos propósitos, né? Esse, de fato, é o melhor dos propósitos. A nossa proposta é bastante nisso. Tipo, como que eu consigo que meu processo produtivo ele seja sustentável? Então, a gente não fala de um produto sustentável. Claro, o produto no final vai ter uma pegada ambiental muito menor. Sim, Ele mas vai ter uma pegada de mas você não precisa pintar o Sim. arroz de verde, né? Aham, exatamente. Mas Mas a jornada ali você ajuda. você ajuda a descarbonizar a jornada, você ajuda a que o que está no final dela, como são os resíduos, ou também, tipo, esgoto, as águas residuais, você consegue tratar bem. Então, tudo isso faz que seu processo seja sustentável. E é justamente isso. A gente, antigamente era muito, eu vou fazer uma linha que é verde, o que é green. E ali, então, eu faço uma coisa, mas é uma coisa muito pequena que não é representativa tanto na parte do revenue, nos ingressos da companhia, e que muitas vezes acaba sendo mais cara para o consumidor, então também acaba sem ter muito sucesso comercial, então também acaba morrendo em algum momento. Mas como que eu faço para que os produtos, de forma geral, e a minha atuação seja sustentável? Então, e a gente fala muito isso para o cliente, fique tranquilo, porque eu entendo que uma empresa de alimentos e bebidas, o que precisa saber é fazer
certinho a batatinha, fazer o refrigerante muito bem. Então a gente fala, você fique focado no seu core business, que a gente ajuda a ver esses processos paralelos, o que entra ali na parte da produção, para fazer que eles sejam mais sustentáveis. Então ali a gente opera, parte da nossa grande força, a gente ajuda na parte do desenho, na implantação, e a gente faz a operação inteira também para eu conseguir fazer tudo isso dentro do cliente. Então, também, para dar outro exemplo, porque eu acho que os exemplos ajudam, né? A gente tem clientes de diferentes ramos onde a gente faz o que a gente chama de Total Waste Management, que é um grupo de pessoas da Veolia que entra e trabalha dentro da empresa e eles pegam todos os resíduos pós-industriais, depois do processo produtivo, fazem a correta triagem, escolher, e o objetivo deles, principalmente, é gerar os maiores porcentagens de valorização, por exemplo. Então, como que eu consigo achar rotas? Porque as indústrias têm hoje muito o que chamam de aterro zero, né? Então, essa meta de que nada dos meus resíduos chegue para aterro sanitário. Então, a gente ajuda a achar caminhos de valorização. Então, como que eu consigo tantos recicláveis que, entre aspas, são mais fácil, vamos dizer, tipo, papelão, vidro, enfim, que já tem mercados e cadeias, então a gente separa certinho e a gente ajuda a levar isso. Mas também resíduos que são às vezes mais complexos, e ali a gente apoia com programas de P&D para achar rotas de valorização desses resíduos que são mais complexos, que hoje eu não sei o que fazer com eles. Então, a gente ajuda a desenvolver essas rotas que sejam boas e que sejam também, no final, às vezes, que tragam, como a gente falou, recursos, inclusive. Sim. Deixar de pagar uma disposição no aterro sanitário e Sim. muitas vezes, inclusive, ganhar com a venda desses resíduos. E, obviamente, claro, tudo que tem a ver com, como a gente falou, avançar nessa meta de aterro zero que muitas indústrias têm hoje. Lina, a gente está vendo uma movimentação no mercado muito forte das empresas estarem criando essa área de sustentabilidade, que não existia, enfim, colocando no seu organograma, até revendo, por exemplo, diretorias, criando vice-presidência, quem não tinha está criando agora até a gerência, a coordenação, enfim, não importa o nome que está dando, mas a gente vem percebendo isso daí no Brasil, crescendo, e eu quero saber o seguinte, para esse profissional que deseja ingressar nessa área, que tipo de competência ele tem que ter? Qual dica que você dá para quem está nos assistindo e deseja ingressar nessa área? Porque é uma área que, ao mesmo tempo, antigamente, e aí eu vou te falar eu passei por algumas multinacionais que criava uma área para dizer que tem, né? Estava É. postada ali, enfim. Eu percebo que essa área hoje da sustentabilidade permeia por todo o organograma, né? Toda a cultura organizacional e acaba tendo que negociar com outros departamentos, com stakeholders, enfim. Então tem que ter uma habilidade de negociação, por exemplo, né? Imagina, você ter que convencer o diretor da outra área. Então, não basta só técnico, né? Então, qual dica que você dá para essas pessoas que estão querendo ingressar e ser uma Lina nas suas respectivas empresas? Olha, eu acho que cada vez isso é uma boa notícia para todos, que cada vez essas áreas estão sendo mais construídas, ganhando mais protagonismo e mais capacidade de fazer, né? Porque até o que você falava, era muito. Ainda que existiam algumas confusões, tipo, a pessoa de sustentabilidade é que faz os projetos sociais, a pessoa de sustentabilidade é só a que olha os KPIs de desempenho ambiental. E não quer dizer que essas coisas estejam fora, né? Essas coisas, de alguma forma, têm que estar com a visão. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes é a visão estratégica para entender que o tema de sustentabilidade, ele tem que trazer valor para o negócio e para as partes interessadas, né, para os stakeholders. Então, é uma pessoa que tem que entender muito bem o negócio, tipo, o que que eu faço? Qual é meu core business? E quais que são essas partes interessadas e como que eu faço para que com a atuação da empresa eu consiga gerar valor para eles e para mim? E dentro das partes interessadas, a gente está falando também de investidores, né? Sim. Então, a gente tem que gerar valor também para os investidores da companhia. Então, ter esse olhar transversal que você falou, estratégico, é chave.
Porque senão, essa negociação que você falava com as áreas que no final vão precisar implementar todas as iniciativas que você vai ter, não vai ser muito bem sucedido, porque você vai parecer que está chegando de ser país, você precisa fazer X coisas, eles não vão entender. Você precisa começar explicando por que isso é estratégico e por que isso vai gerar valor para a sua área e para a companhia como um todo. Então, desde esse ponto de vista, a negociação muda, mas com certeza é um tema que a gente precisa muito negociar, a gente precisa ter essa visão inteira da empresa, porque a sustentabilidade precisa permear tudo, né? Precisa estar acompanhando a área de RH, em toda a gestão de funcionários, a gente precisa estar acompanhando áreas de meio ambiente e qualidade, inovação, tudo isso passa por sustentabilidade. Então, sustentabilidade é uma área que tem que estar no serviço da companhia e das outras áreas também, para ajudar a direcionar para onde vamos e acompanhar isso. No final, eh, no nosso caso, por exemplo, a gente não, entre aspas, não implementa tanto, porque a implementação está em todas as outras áreas. Então, a gente tem que acompanhar para que todo mundo esteja no mesmo barco um pouco. Em muitas companhias, e a sua é um exemplo disso, a área de sustentabilidade está atrelada à área de comunicação também, né? Sim. Embora os profissionais, a gente recebeu aqui o responsável pelo departamento de sustentabilidade do Grupo Fleury, ele é um farmacêutico, né? Então é uma atividade que ela é multidisciplinar, né? Ela vem mais realmente dessa vontade de se desenvolver na área de sustentabilidade, mas em muitas companhias ela está atrelada à comunicação. Tem a ver com essa necessidade também de disseminar a cultura interna e externamente? Eu acho que sim, com certeza, tem a ver com isso, até porque quando a gente fala de partes interessadas, a gente fala de relacionamento com essas Uhum. partes interessadas. Então, no final, a comunicação e a forma na que nós vemos muito isso, né? A comunicação acaba tendo que ser tendo que ser útil para a Uhum. sustentabilidade, para fazer essas pontes de falar e escutar muito aos stakeholders, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não faz tanto, né? Eficiente. Verdade. As empresas gostam muito de falar e às vezes não escutam tanto. Mas se a gente entende a comunicação desde esse ponto de vista, de eu preciso falar para os meus stakeholders, mas eu preciso também escutar eles para construir a minha materialidade, enfim, os meus focos de atuação para dirigir a estratégia da minha empresa, é importante. Então, eu acho que, claro, também uma herança de que às vezes não era muito, as empresas não entendiam muito bem para que servia ou funcionava uma área de sustentabilidade, e muitas vezes também ali vem, claro, e eu sei que tem muitos detratores de que estejam juntas as duas áreas, porque Uhum. claro, tem um tema de que se você não tem uma pessoa que entende muito bem, você tem um risco de greenwashing enorme. Verdade. Enorme, porque às vezes tem empresas que priorizam a comunicação da divulgação das coisas e não a estratégia da sustentabilidade. E ali você entra num risco muito grande de falar coisas sem conseguir explicar, sem que sejam estrategicamente, de fazer coisas para comunicar e não para que sejam estratégicas para a empresa. Então, esse é o risco, mas se você tem profissionais experientes que sabem para que é cada coisa, e no momento no que entram, eu acho que é bem isso, conseguir entender que a comunicação tem que servir à estratégia e tem que ser útil para a sustentabilidade e não o oposto. Eu acho que isso é bem importante. Assim, é importante comunicar, é o que a gente estava falando há pouco, né? E transparência faz parte fundamental da sustentabilidade, do Uhum. ESG, de uma empresa se tornar realmente ESG. Tipo, eu faço e eu não tenho medo de divulgar as minhas informações. Por isso que o tema dos relatórios é cada vez mais importante. Então, essa transparência é muito importante, a comunicação tem um papel fundamental na transparência, mas sem entender para quê, para que e quando que eu estou usando isso, até por um tema de cuidar da mesma empresa, é o que a gente falava, greenwashing é um risco muito grande, e que se a gente vai com um erro atrás disso, a gente perde muito mais do que ganha. Então, eu acredito que é importante, mas ali a gente não pode ir no outro extremo de então não vou falar nada, não. Nós, como empresas, precisamos falar. Até pelo que a gente falava do barômetro, né? As pessoas estão falando, eu não sei das soluções, eu acho que é insuficiente. A gente precisa falar. William, eu já vejo o nosso evento aqui no WTC, naquele teatro lindo lá. Uhum.
A Lina inspirando outras empreendedoras, outras executivas, hein? Eu não tenho a menor dúvida, né? É difícil a gente ver. Nossa, muito Quando a obrigada. gente fala de equidade, a gente sempre tem que fazer essa ressalva da mulher, né? Em posição de liderança, né? Poxa, E a gente tem que enaltecer, valorizar e disseminar, né? Que essa cultura, o quanto tem a contribuir com a sociedade, né? Com esse conhecimento que você tem, né? Que é desde a companhia, que está em 5 continentes, a sua própria cultura, que está a Colômbia, a sua integração com o Brasil, né? torce pro Flamengo? Ainda não, ainda espero não que foi não. Vocês viram, hein? Tentei, né? Mas não colou. Eu tenho propostas de vários times Eu e entendi, brasileiros eu para imagino. torcer, mas não tomei a minha decisão. Você falou do barômetro, eu queria retornar ao assunto do barômetro, porque a pesquisa de vocês mostra que as pessoas, tendo essa percepção da transformação climática, tendo essa percepção da responsabilidade humana essa crise climática, ela também tem ali o seu meia-culpa e fala: eu posso pagar mais caro por um produto a partir do momento que eu sei que aquela empresa está fazendo o correto. Essa percepção está muito clara no estudo de vocês também, né? Com números bastante significativos, né? Sim, sim, ela vem, inclusive, quando a gente começa a perguntar, você estaria disposto a quê? E aí a gente vê que algumas pessoas falam, olha, assim, eu estaria disposta a, por exemplo, coisas que a gente não imaginava que já estão começando a acontecer. Eu estaria disposto a consumir produtos que vêm de água reciclada, de água tratada, água de reuso tratada, né? Claro. Eu estou disposto a pagar um pouco mais por algum serviço se eu sei que, por exemplo, energia local que é descarbonizada. Então, vem algumas coisas que eu acho que são bem interessantes, porque falam do nosso poder como pessoas para influenciar esses movimentos. Eh, e é bem interessante um pouco de onde vem isso, porque tentando entender, a gente vê muito claro hoje, até na pesquisa aparece muito, a percepção que hoje já existe de causa-efeito entre as mudanças climáticas e os principais problemas, por exemplo, de saúde, ou inclusive problemas financeiros, ou desenvolvimento econômico de alguns territórios. Então as pessoas estão entendendo muito mais isso, que antigamente essa relação não era tão clara. Sim, Então é era tipo, verdade. é uma pena o tema das mudanças climáticas, mas meio que eu não consigo entender o que Uhum. isso tem a ver comigo. Tem a saúde mental também. A saúde mental é impressionante, assim, a gente vê saúde, quando íamos falar de fatalismo climático, de ecoansiedade, são coisas que estão hoje no dia a dia que estão preocupando as pessoas. Isso é um tema de saúde mental total. E tem já temas, obviamente, muito mais fortes de saúde, como doenças respiratórias, outras doenças de forma geral que têm a ver com, por exemplo, poluição da água, não o tratamento da água. Então, tem muitas coisas ali atrás que as pessoas estão começando a olhar. E, no final, saúde financeira, né? As pessoas veem que muitas dessas coisas começam a ter impacto no seu poder aquisitivo. Então, por exemplo, se a gente tem eventos climáticos muito fortes que acabam impactando os produtos de consumo básico, da cesta básica. Hoje as pessoas são muito mais cientes disso. Tipo, se eu estou tendo alguma coisa que está impactando o agro de alguma forma, que não está conseguindo produzir, e isso vai gerar um custo maior na minha cesta, isso impacta Essa meu poder essa aquisitivo. percepção do que aconteceu com o Rio Grande do Sul e a produção de arroz, né? Só que, Exatamente. por muita sorte, boa parte da safra já havia sido colhida. Se não fosse esse lapso temporal, a crise estaria estabelecida e muito prática na prateleira de todos nós, né? Então foi ali aos nossos olhos o quanto essa crise pode nos afetar e vai afetar seguramente por mais de uma década o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do plano estratégico de vocês, o Green Up, o que é, né, e o que ele define na estrutura da Veolia. Sim, isso é bem importante. A gente faz um exercício que já muitas empresas não fazem, porque é nesse mundo com tantas incertezas, fazer um planejamento estratégico de 4 anos ou mais não é uma coisa tão comum já, né? As empresas Me às vezes chamou a atenção. Quando eu vi lá 2027, eu falei, opa, e né? parece que fosse pouco, mas na verdade dizer: "Olha, eu vou fazer isso em Né? 4 anos", acaba sendo E difícil. ele é global?
ele é global. Caramba. Ah, Ele é global. A gente encerrou ano passado o nosso anterior plano estratégico, que se chamava Impact 2023. A gente encerrou esse e agora a gente está começando o Green Up, que até a gente batizou como Green Up, que quer dizer, tipo, tem um viés de reverdecer. Não sei se isso Uhum. existe no português. Fazer mais verde o que já é verde. Então, como que a gente consegue dar um map nas soluções verdes no final? Então, como que muito eu bom. consigo acelerar a transformação ecológica? Esse é o principal objetivo desse planejamento estratégico, Uhum. que tem uns grandes lineamentos globais e tem umas metas específicas globais que depois a gente, claro, vai trazer e vai orientar o que a gente, como eu falei, faz no Brasil, mas aqui no Brasil a gente pega esses lineamentos e a gente entende para onde que nós vamos. Então, acaba sendo a nossa bússola principal, Uhum. mas acaba sendo também uma expressão do nosso compromisso, com o que que a gente quer fazer. Então, por exemplo, a gente tem alguns pontos que eu acho que são bem interessantes de trazer, e a gente, claro, está ali nosso compromisso de descarbonizar internamente, porque nós falamos de descarbonização como um serviço, mas no final a gente tem que se descarbonizar também, porque nós somos uma indústria e uma empresa que também tem uma pegada de carbono. Então, vem todo o compromisso nos nossos escopos 1 e 2 de redução de emissões, e vem um compromisso também em descarbonização, que é bem interessante, que a gente chama de escopo 4, porque o escopo 4 na teoria não existe, né? Vamos dizer, ali no GHG Protocol ele não existe, mas o escopo 4 para nós é como que eu ajudo a diminuir o carbono dos meus clientes. Então, a gente faz uma contagem não só das toneladas de carbono que eu reduzo no meu processo, mas das toneladas de carbono que eu vou ajudar a meu cliente para que ele pare de emitir. Até o ano passado, a gente encerrou em quase 14 milhões de toneladas de carbono para os nossos clientes, É. no escopo 4. E a gente precisa aumentar isso até 2027 para chegar a 18 milhões de Uau. toneladas. Então, assim, para nós, um pouco a pressão, entre aspas, vem tanto para nos descarbonizar, quanto para ajudar os nossos clientes a se descarbonizar. Mas eu acho que isso é bem interessante, porque no final é isso, faz parte do nosso propósito. Total. Então, a gente tem esses que eu acho que são metas bem interessantes, mas a gente também tem metas de aumentar muito a gestão e o tratamento de resíduos perigosos, então aumentar as toneladas de resíduos perigosos a serem tratados. Essa é uma fatia de crescimento onde a Veolia está crescendo muito no mundo e que é muito importante quando a gente pensa em termos de despoluição, né? Porque resíduos perigosos, eles têm um potencial altíssimo de poluição, basicamente essa aqui é a definição. Dê alguns exemplos para a gente de resíduos perigosos para que o nosso público entenda. Claro, e quando a gente fala de resíduos perigosos, a gente fala também de muita coisa. A gente fala desde o resíduo que é gerado lá na estética, onde a gente faz sobrancelha, no local de tatuagem. Tudo isso é resíduo perigoso, resíduos de Nossa, saúde interessante. perigosos. Trouxe um exemplo real do É. dia a dia, né? E coisas Eu ia assim, falar hospitalar, mas você pensando na tatuagem, às vezes a pessoa não tem a dimensão do resíduo que ela produz, né? do resíduo que ela produz. E eles são pequenos geradores, mas são geradores de resíduo perigoso. E isso traz, por exemplo, também desafios pontuais, né? A gente tem que ter uma capilaridade muito grande para chegar nesses geradores. Claro, também tem o resíduo hospitalar, que a gente já fala de resíduos mais complexos, muito mais volume, enfim, mas tudo isso está dentro do que é resíduos de saúde, mas a gente também tem resíduos perigosos na parte industrial. A gente aí fala das borras oleosas, que é o que vem do processo, por exemplo, da parte de petróleo, da parte petroleira. Então, muitas vezes ali, por exemplo, a gente trabalha, aqui já temos vários casos onde a gente faz recuperação de óleo. Então, a gente pega a borra oleosa, que são os Uhum. lodos, a gente tenta resgatar a maior quantidade possível de petróleo que está ali, e a gente faz o tratamento devido com o resto. Então, às vezes, aí dependendo, e aí eu estou pulando para outros casos, mas dependendo, vai ser uma incineração, uma autoclave, vai ter diferentes tipos de tratamento, porque são resíduos que têm um potencial de contaminação muito mais alta para o solo, Uhum. para a água. Então, eles precisam de tratamentos diferentes. E esse é um ponto que no mundo está sendo cada vez mais interessante. Então, por exemplo, tem muitas indústrias que geram resíduos perigosos, químicos, enfim, alguns tipos de químicos que eles veem nos resíduos, na água, enfim. E ali a gente tem que dar um tratamento diferente para que a pegada ambiental, de novo, dos processos
seja menor e não tenha nenhum risco, né? Que a gente consiga atender à legislação e que a gente consiga atender a necessidade da empresa de fazer de forma certa seu processo. Muito Você bom. falou de aterro, eu queria que a gente falasse um pouquinho de aterro, que é uma das expertises de vocês, né? Vocês atuam diretamente na. Qual que é o trabalho de vocês em relação aos aterros? É realmente a operacionalização dos aterros? Sim, nós temos no Brasil 7 centros de gerenciamento de Uhum. resíduos, na verdade a gente fala, que inclusive estamos hoje transformando em parques tecnológicos ambientais. E essa mudança é bem interessante, porque tradicionalmente todos eram aterros sanitários, e a Uhum. gente tem caminhado nessa transformação também. E o que que é um parque tecnológico ambiental que a gente fala? É um local onde a gente tem vários tipos de tecnologias para fazer tratamento dos resíduos, que ele já está pensando muito mais na valorização e menos só na destinação. Não que a gente não tenha, a gente Uhum. tem e às vezes vai seguir sendo necessária. Mas então ele tenta trazer vários tipos de soluções num local só. E é um espaço que, além disso, pensa e tem padrões de biodiversidade importantes. Então, a gente tem um cuidado aí com a natureza, a flora e fauna que está ao redor e dentro do parque. São locais que geralmente estão abertos ao público e a gente geralmente recebe visitações. A gente recebe visitação de escola, de Que legal. faculdade, dos mesmos clientes. Inclusive como parte de educação ambiental, né? Para as pessoas entenderem o que que é isso, porque é muito fácil eu, como cidadão, pensar que eu coloco a minha sacola de lixo na porta da minha casa e E ela ele some. some. Mas ali começa um processo muito grande. Então a gente tem isso e a gente tem um desempenho multifacetado também para o Parque Tecnológico Ambiental. Então a gente tenta consumir menos energia, então são locais onde a gente já está fazendo instalação de painéis fotovoltaicos. Muito. Geralmente a gente tenta gerar, então hoje em 3 dos nossos 7 aterros a gente já gera energia elétrica, a gente faz toda a captura do metano, que vem Uhum. dos resíduos Orgânicos. orgânicos, obrigada. E a gente captura e depois numa termoelétrica a gente gera energia elétrica. Então, em 3 deles a gente gera energia elétrica e num deles a gente já está gerando biometano, que a gente leva para umas indústrias para também fazer a troca da sua matriz energética. E a ideia é que os materiais também passem por uma triagem antes do depósito? Dependendo, hoje temos 2 projetos já que estão sendo instalados, um Uhum. que está próximo a ser já inaugurado e um outro que está iniciando a construção, que são centrais de triagem, né. Então, o resíduo que chega lá, triagem mecanizada e semi-mecanizada, onde a gente consegue fazer a separação para resgatar a maior quantidade de resíduo para evitar que ele chegue na destinação, que ele não tenha que chegar na destinação, mas que ele ou seja levado para as rotas de recicláveis, ou que ele seja aproveitado, por exemplo, como combustível derivado de resíduos, que a gente fala que a gente faz uma blendagem com os resíduos que são resgatados ali, ele vai substituir o coque das sementeiras, como uma fonte, como um combustível verde, né? Uhum. Então, esse tipo de soluções são as que a gente tem. A outra solução que a gente está levando é para resgatar plásticos, na maioria de plástico, e Uhum. conseguir levar eles em cadeias para eles ser matéria-prima de novo, basicamente. Então, ali a gente tem locais onde a gente faz o tratamento dos resíduos perigosos, tecnologias específicas. Então, basicamente, isso é o que hoje a gente tem nos nossos 7 centros de gerenciamento, parques tecnológicos ambientais. Muito bem. Que revolução. Sensacional. Super convidados ali, como eu falei, portas Iremos. abertas, então. Iremos, com certeza. Já aproveitando até o ensejo, né? Já que ganhamos o prêmio de jornalismo com a matéria de transporte Mobilidade, né? e mobilidade, imagina fazer uma matéria completa ali, passando esse case. Sobre as operações é uma belíssima reportagem também. Porque o lixo é um enorme problema. E essa percepção de que ele desaparece, que você apontou com muita propriedade, ela ainda é grande na população, né? É muito. E a gente, quando fala de meio ambiente,
o pensamento no que eu produzo como resíduo, ele ainda não é latente nas pessoas, né? E isso precisa melhorar nessa visão, né? E até a cobrança de que os materiais sejam destinados, né? Porque hoje, para vender, eu me lembro que eu ia comprar um pendrive, ele vinha numa caixa plástica desse tamanho, ficava na prateleira, porque ele precisava aparecer, o pendrive era pequenininho, né? Aham. Ele precisava aparecer na prateleira e vinha com uma capa plástica desse tamanho, e aquilo é um absurdo ambiental, né? Você pensar na quantidade de resíduo, fone de ouvido, aqueles fones de ouvido gamer, que o fone é desse tamanho, a caixa é desse tamanho. A gente tem que começar a pensar e exigir das empresas que tenham um comportamento melhor, né? Óbvio que o marketing tem aquela coisa da experiência, mas essa responsabilidade as empresas precisam ter também, né? Que às vezes você muda a pegada, mas você vai lá e entrega um produto com uma embalagem completamente desnecessária, né? Sim, com certeza. E aí existem muitas tendências, a gente vê muitos dos clientes estão trabalhando muito forte no ecodesign, que é até isso, até Uhum. pensar na parte das embalagens, como que eu estou levando para que a gente aumente a capacidade de reutilizar isso, de reaproveitar, gerar menos resíduo, e de que ele seja mais facilmente reciclado depois na logística reversa, né? Que é depois de que ele é consumido. E assim, o Brasil tem a taxa de reciclagem do Brasil é 3%, é uma taxa muito baixa ainda. E então eu acho que assim, que nenhuma solução é demais. A gente está implementando essas soluções na parte já dos centros de gerenciamento de resíduos, mas, por exemplo, a gente faz a parte de coleta também no sul, em Santa Catarina, e a gente implementou coleta seletiva em todas as cidades, porque isso também é necessário e é importante, desde a fonte, que nós, como pessoas, também consigamos pelo menos separar. A gente fala, às vezes não é nem de ficar na complexidade de plástico de Item por tipo item, X, isso. item por item, mas pelo menos reciclável e orgânico. Ali a gente já consegue entender que as pessoas consigam conhecer quando que o momento no que passa a sua rota de coleta seletiva, que consiga adequar as suas agendas dinâmicas para aproveitar essa coleta seletiva, e aí a gente já começa a criar fluxos onde a gente vai reaproveitando o reciclável. E no final, quando chega no aterro, é meio que o último momento onde a gente consegue pegar o último que chega, mas a gente precisa ainda também trabalhar no resto dessa cadeia e na consciência das pessoas para fazer a separação. Isso tem uma importância no S social muito grande, né? Porque lá na Muito. ponta, quem vive do reciclável, quem trabalha, ele acaba saindo da rua, vai para essas usinas de reciclagem, faz um trabalho, uma renda mais fixa, mais estável, né? Tem um trabalho social, quando a gente fala das cooperativas, muito grande, né? Com certeza, com certeza. As cooperativas são agentes muito importantes no território para fazer efetiva essa parte da reciclagem. Por isso que eu falo aqui, eu acho que a gente está num cenário onde nenhum esforço é demais. Tipo, as cooperativas fazem uma contribuição enorme, as empresas que fazem coleta também têm que fazer sua contribuição, os que fazemos a parte de destinação final também, enfim. Pensar ao longo, e aí, como você disse, também na medida que a gente consiga avançar nisso, a gente vai conseguir também trazer muita mais dignidade para todos esses trabalhos, né? Fazer cadeias que sejam muito melhores para as pessoas que trabalham nelas, mas também gerar ciclos completos, que é isso que é economia circular, né? Que seja uma economia rentável e que consiga movimentar pessoas, gerar renda também. Olha, se deixar, a gente fica até amanhã aqui, William. Eu, por mim. Porque a Lina, ela realmente ela fala o tema e ela vai envolvendo a gente, né? E é muito bom a gente trazer pessoas que atuam de fato na prática e que são agentes de transformação na nossa sociedade como um todo, né? Que é o que a Veolia faz. Quando você transforma uma empresa, você está transformando diretamente milhares e milhões de vidas, né? Tendo um impacto muito forte. Parabéns, né, a Muito todos vocês da Veolia, que vocês possam ter muito sucesso aqui no Brasil, principalmente você. Tentei trazer para o Flamengo, Então, ainda meu poder de persuasão está baixo, né? Mas quem sabe um quem dia, sabe um dia, né? quem sabe um dia. Lina, eu só tenho a agradecer a tua presença aqui no Casos e Cases, no Instituto Global. Acho que o objetivo foi cumprido, que não é falar da empresa em si, é falar das ações positivas e do quanto é possível ter resultado, quanto é possível faturar, quanto é possível economicamente se sustentar fazendo o bem da maneira correta e da maneira sustentável.
Parabéns pelo trabalho que você desenvolve na Veolia, parabéns à Veolia pelo trabalho que desenvolve, por esse DNA, né, construído, acredito, a muitas mãos, mas com um propósito super bacana, que a gente conhecia pouco e que hoje a gente conhece muito mais. Seja sempre bem-vinda aqui ao Instituto Global. Muito, muito obrigada de novo. Para nós, a Veolia, é sempre um prazer conseguir compartilhar o nosso propósito, Sim. conseguir dizer como que fazemos acontecer isso no dia a dia, trazer mais pessoas para o propósito da transformação ecológica, porque uma coisa é certa, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Por isso que a gente coloca isso como um tema para estar à disposição das indústrias e das cidades, porque no final a transformação ecológica nunca vai acontecer só com um ator ou só com uma pessoa. Então, eu fico muito contente de conseguir compartilhar isso aqui. E, claro, também, além disso, eu que parabenizo vocês por esse espaço. Eu acho que ter essas conversações é sempre muito, muito poderoso. Conhecer empresas que estão fazendo, que estão caminhando, que estão trilhando aí essa jornada é muito importante para entender como que ela é possível. Uhum. A gente fala muito de ecoeficiência. Então, é possível trazer a parte de sustentabilidade, e aliar a sustentabilidade junto com competitividade. Eu acho que esse faz parte do objetivo. Então, eu acho que ter espaços, instituições que estejam promovendo isso no setor produtivo é de grande valor para o Brasil, e ficamos sempre à disposição aqui, esperando a gente se rever e conversar mais uma vez. Muito bom. Tudo isso e muito mais em Casa e E Case. Casa e Case. E você que está nos acompanhando, você só tem uma missão a partir de agora. Já assistiu, já tenho certeza que aprendeu demais, compreendeu muitos temas que talvez você não compreendia, mas agora você tem uma missão de compartilhar, levar adiante a mensagem, que eu acho que esse é o nosso grande papel do Instituto Global. Levar a informação adiante, levar o quanto a sustentabilidade é importante, o quanto ela é viável, o quanto financeiramente ela é rentável. Esse é o nosso propósito, o único propósito do Instituto Global. Por isso que a gente não importa a marca que vem, não importa em falar a marca, trazer a marca, porque a marca é o que menos importa, é o processo, é o DNA, é a vocação e o propósito dessas corporações que nos interessam e que seguramente interessam a toda a humanidade, porque é disso que se trata, do nosso futuro. E a gente não é para salvar o planeta, não, é para salvar a gente, porque o planeta, sem a Se gente, deixar, ele acha um jeito e sobrevive. O problema, nós temos que nos salvar, e só tem um caminho, que é a sustentabilidade. Então, compartilhe, leve adiante essa mensagem. Claro, se inscreva no canal se você está nos conhecendo agora. E curte, esperamos que comenta e você. compartilha. Exatamente, leve adiante. Até mais. Até mais.